o voto era a descoberto, que as mulheres não podiam votar, que não existiam direitos trabalhistas. Então, o Vargas não concordava com nada disso. Então, o que o Vargas faz? Quando ele entra em 30, ele ignora essa Constituição. Ele fala assim, eu não vou governar com uma Constituição que não dá os direitos à população. Então, durante 4 anos, certo? Que vocês têm escrito aí no caderno de vocês, de 30 e 34, a gente chama de Vargas provisório. Por quê? Porque ele governa sem Constituição. E é durante esses 4 anos que ele dá, então, as primeiras leis trabalhistas, que a gente falou já. Então, ele dá direito às férias, ao 13º, ao salário mínimo. Né? Então, eu comentei com vocês, o meu falecido avô, o Teremo Borba, que se você falasse mal de quem fosse lá de casa, para ele não ligava. Mas se você falasse mal de Getúlio Vargas, o velho ficava em desespero. Porque pensa, meu avô era um operário da Clabin, que não tinha direito nenhum. De repente, chega um presidente que dá direito de férias, 13º, de descanso semanal remunerado. Então, assim, os operários idolatravam, com razão, Getúlio Vargas, porque ele, de fato, deu, né, todos esses direitos. O voto feminino, que foi instituído em 32 também. Beleza, só que os paulistas não estavam satisfeitos com Vargas. Por quê? Porque Vargas tinha tirado a hegemonia paulista do poder. Então, os paulistas ainda estavam, né, irritados com Vargas e falando que ele estava governando de maneira autoritária, porque não tinha uma Constituição. Por exemplo, hoje o Lula não pode fazer o que ele quiser. Por quê? Porque existe uma Constituição, ele tem que seguir a Constituição. Na época do Bolsonaro não podia fazer o que ele queria, porque ele precisava seguir uma Constituição, certo? O Lula não pode acordar hoje e falar assim, o aborto está liberado. Não pode, porque existe uma Constituição que prevê que não está liberado, entendeu? Então não é simples assim para as coisas mudarem. Só que se o presidente governa sem Constituição, ele faz o que ele bem entende. E aí os paulistas começaram, tem que ter Constituição, tem que ter Constituição. E é por isso que em 1932 explode a chamada Revolução Constitucionalista, que era uma revolução dos paulistas pedindo para que Vargas fizesse uma Constituição. E aí Vargas, né, oprime as tropas de São Paulo e em 1934 Vargas escreve, então, uma nova Constituição. Certo? Vargas escreve uma nova Constituição. Beleza. Vargas governa durante mais 3 anos, certo? Durante esses 3 anos, o Brasil se vê dividido em 2 grandes partidos políticos, A e B, a ANL. A e B, né, de cunho fascista, chamado da Ação Integralista Brasileira, e a ANL de cunho comunista, que era a Aliança Nacional Libertadora. E Vargas está sendo inspirado por quem? Por Hitler. Até que chega o ano de 1937 e Vargas faz uma nova Constituição. E essa Constituição, gente, ela é chamada de polaca. Por quê? Porque ela é inspirada no fascismo que estava tendo na Polônia nesse ano. Certo? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque vejam só, nós tivemos 7 constituições, certo? Vou colocar a data das outras aqui só para a gente... 1956, 1964, 1988. Nós tivemos todas essas constituições. Só no período de Vargas, tivemos 3, né, e 2 que ele criou. E o que eu quero que vocês façam hoje, então, certo? Em grupos, eu vou dividir vocês, e cada grupo vai ganhar essa folha aqui. Vocês vão poder dividir essa folha assim ou assim, vocês que sabem, em 3 partes. E aí vocês vão passar aqui no quadro algumas questões que vocês vão pesquisar sobre a Constituição de 34 e de 37, que foram as que Vargas criou, e a de 1988, que é a nossa Constituição atual, certo? E o que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar as diferenças, por exemplo, em questão de voto, como que era a votação em 34, como que era a votação, né, das eleições de 37, como é atualmente. Direito das mulheres e das minorias, LGBTQIA+, os indígenas. Por que eu falo isso? Porque na nossa Constituição atual é a única que prevê algum direito para as minorias. Então eu quero que vocês escrevam também as diferenças. Em relação à censura dos meios de comunicação, aqui em 37, vocês vão ver que Vargas, né, deu a louca e se tornou, como está aqui nessa imagem aqui para vocês, né, se tornou um ditador. Então eu quero que vocês escrevam como que era a censura
na Constituição de 37 e como que é hoje, né, a questão da liberdade de imprensa na Constituição de 88. Questões relacionadas a prisões, até questões de divórcio, eu vou escrever aqui para que a gente veja mesmo a diferença entre elas. Beleza? Então, dá para formar aí para mim? Nós estamos em 3, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 20. Dá para ser 5 grupos? Vocês formem 5 grupos para mim, então, gente? 5 grupos de 4. E aí eu vou entregando 5 grupos de 4 pessoas. Nossa, não, meu Deus. E aí eu vou entregando, tá? E aí, eu vou passar ali no quadro, então, para que vocês vejam essa diferença, gente. E a importância, principalmente, que uma Constituição possui para um país. Porque, por exemplo, por que né, em países da Península Arábica, a questão dos direitos, né, pessoais, por exemplo, tem que ser tão respeitado? Porque está na Constituição, certo? Por que hoje, por exemplo, vamos pegar o caso da menina Isis, que sumiu de Tibagi. Muita gente está comentando lá, é só torturar o cara para ele contar. Por que a polícia não pode torturar? Porque está na Constituição que a tortura não é permitida no Brasil. Então, se a polícia torturar e descobrir, a polícia vai ser punida. É só levar ele para a Argentina, assim. A Argentina é permitido? Os próprios serviços. Enfim. Vocês entenderam, gente? Por que Pessoal, presta um pouquinho de atenção aqui. Por que o prefeito não pode... O prefeito de Terento não pode aprovar, por exemplo, o plano de morte? Porque está na Constituição que não é permitido. Certo? Então, são essas questões que a gente vai pesquisar. Vou entregando aqui a folha. Acorda os amiguinhos aí, vocês. Acorda o pai aí. Vocês vão ver se perguntarem, fala que você porque eu não deixando bem. Certo? Aí a prova vai colocar aqui as questões. Vamos, Manu, juntei os amigos. Vamos, Matheus e Cabelli. Então, doutora, Tá precisandinho? Tá precisandinho? Vamos lá. Não, são só 3. São só as 2 constituições criadas por Vargas e a atual, que eu vou escrever aqui. Ó, eu vou circular aqui em branco as 3. Vai colocar aqui no quê? Não. Agora eu vou escrever aqui o que vocês vão pesquisar dentro de cada uma dessas constituições. Entendeu, Matheus? Já quer? Vai acabar. Não tem problema. Começa hoje comigo. Tem 10 minutos ainda. É essa mesma pergunta? Isso. Como era o sistema eleitoral? Na Constituição de 34, na de 37 e na atual. Boa! Questão da liberdade religiosa. Boa, Caleb. Vamos levar de liberar negócio de arma. Vai ter negócio de arma também, poder de arma, pegar arma. O divórcio. Isso. Porque, por exemplo, até um tempo atrás, né, era não permitido, mas se um homem matasse o outro, né, por crime que tinha sido traído, né, com a sua esposa, tudo era
Era chamado de crime da honra, tipo, de você defender a sua honra. Nossa! Então, por exemplo, assim, eu namoro, aí o Thales vai lá e fica com a minha esposa, né? Eu vou lá e posso matar o Thales, né? Porra, Thales! Tá me dando de graça. Pois é, esse caso da Isis também. Onde está isso? Já era. Viu? Ó, já que ele tá preso, né? Tipo, já que ele tá preso. E assim, esse cara não tem mais perseguido. Você acha que vai poder morar em Tipatinha? Aonde ele for, ele vai ser perseguido. E Gustavo de falar? Não pode. Tá falando isso pra ele? Já acho que não está prova mais. Verdade, você vai afirmar ele não acha nada dela, mas Vou liberar ele. isso é fácil fazer. Aí ele apanha na rua. Ah, se não achar. Mas peraí, o Gabriel foi. Isso. Pesquisar em cada. Como é o sistema eleitoral? Na Constituição de 84. Aí na folha, gente, vocês vão dividir a folha, né? Em 3. Porque aí, meninos, ó, aqui eu não dividi ela de pé, mas vocês podem dividir ela deitada. Na primeira parte é a primeira Constituição, na segunda outra Constituição e na terceira atual. E aí vocês podem escrever, né? Aqui, primeira Constituição de Vargas, polaca e aqui Constituição atual. Tá? Aqui eu fiz de pé, mas pode ser deitado. Então, ó, coloquei tudo no quadro, são 5 pontos. Ah, aquela senhorinha de 24 horas. A Primeira Guerra, ela tinha 14 anos quando começou, 18 quando terminou, ela gostaria de afundar? Talvez não, por causa da... Naquela época eles tinham rádio, assim. Começando era no Brasil, começando era A localização do rádio foi. Bem, tá boa, eu não lembro. Não esqueçam da margem, bem bonitinho para começar. Nossa, cara, ele tem que sobre o que Eu tenho uma opinião sobre os carros, para você ter esse carro, você tem que ter muito dinheiro para ter morar no local para guardar esse carro, sabe? Por exemplo, os carros, sabe? De carros, os carros, que não pode chuva,
E aí nós chegamos na vizinha, vários pontos que eu fiz. E aí quando eu poder responder, eu falo muito da família. E eu respondi, normal, né? Espera aí, vai eu vou bater ela. Ó, gente, a divisão dos meninos aqui, ó, certinho. Da onde sai? Pessoal, deu o sinal, então. Na próxima aula, a gente continua, tá? Deixa comigo os papéis para você não amassar e não perder. E na próxima aula, a gente continua para poder ajudar vocês.